Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um papo um pouco mais sério. O que fazer para acabar com os ataques às escolas? Bora lá? Bueno, gente, eu acho que antes da gente começar a falar sobre o que fazer, né, as medidas de segurança a tomar, é muito importante que a gente entenda um pouco o contexto da coisa. Nesse mês de abril, por exemplo, nós tivemos já 4 ataques ou tentativas de ataques à escola, como foi o último caso, e nós temos um contexto no Brasil bastante abrangente disso. Bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui também, antes de entrar na questão do contexto, é que eu vou me basear nesse vídeo no relatório sobre segurança nas escolas feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual eu sou membro, tentar traçar algumas questões que esse relatório traz, o qual eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem o relatório na íntegra e debater um pouco essa problemática da violência. Eu já falei sobre violência escolar em outro vídeo aqui no canal, que vocês também podem encontrar por aqui, mas não nesse contexto que nós estamos tendo no momento. Bem, o Brasil, infelizmente, tem vivido uma triste realidade de violência nos últimos 4 anos, né, com a escalada do discurso de ódio, com a escalada do armamento. Né? Nos últimos 20 anos, por exemplo, nós registramos no país, de acordo com o Instituto Sou da Paz, 12 ataques por arma de fogo. Isso em 20 anos. Já houve, então, desde então, 18 ataques desde os anos 2000, com 80 feridos e 40 mortos. Desde ameaça de bomba, apologia às armas, esse tipo de coisa. E nesse mês de abril, final de março, mês de abril, é o aniversário do ataque da escola de Suzano e é onde os grupos que estão se articulando para fazer esse terrorismo vêm numa forma de celebração da data, especialmente do culpado do atentado de Suzano, para atemorizar as escolas e as comunidades escolares. É preciso que, para desarticular e pensar, olha, o que a gente faz para acabar com os ataques às escolas? É preciso que a gente entenda o contexto no qual nós estamos inseridos. Né? Nos últimos 4 anos, como eu falei, nós estamos saindo de um contexto de muita violência, de muito discurso ao ódio. Tivemos na presidência da República um sujeito que tirou inúmeras fotos com crianças fazendo arma, que instituiu escolas cívico-militares, que aparelhou todo um sistema militar, que incitou a violência, que criou um sem número de decretos de armas que permitia civis, caçadores, terem até fuzil dentro de casa. A gente viu nas eleições como foi violenta esse processo de transição e a gente está assistindo ainda como está sendo violenta essa mudança, né? Essa mudança de governo, essas consequências aí do governo anterior. Violência que a gente assiste cotidianamente no trânsito, quando as pessoas se matam com arma. Violência que a gente assiste quando o sujeito mata o outro dentro de uma padaria por um pedaço de pizza. Né? Quando uma pessoa pega um chicote e bate no entregador negro na rua, como vimos essa semana. Então tudo isso, todos esses eventos, eles estão ligados ao ex-presidente da República, né, que era um sujeito publicamente, tem fotos e registros aí, ligado a grupos supremacistas e fóruns na internet, fazia apologia a isso, tanto nos seus discursos como nos discursos de ministros. Né? Quem é que não lembra o clássico copo de leite em cima da mesa que o ministro teve? Esse copo de leite é um símbolo que referencia a supremacia branca. Então é muito importante que a gente entenda esse momento. Né? Mas o que isso tem a ver imediatamente com a escola e com a educação, Leonardo? Bem, eu quero trazer 2 conceitos aqui antes de adentrar mais o tema, que são os conceitos de violência da escola e violência na escola. E eles são muito importantes para a gente compreender. Né? A violência na escola é toda aquela violência que está acontecendo nos arredores e dentro da escola, muitas vezes sem que as equipes gestoras, que professores e professoras, que educadores saibam. São violências que nem sempre é possível estar totalmente atento. Né? São as violências de bullying, são as violências de repressão, são as violências de alunos uns com os outros. Essa é a violência na escola, que ela acontece mais frequente do que se imagina. Né? É importante manter essa ideia desse conceito que eu vou falar a seguir. E a violência da escola é a violência que essa instituição ela perpetua nos sujeitos, violentando eles. Então, por exemplo, digamos que um aluno procure a sua direção para dizer que ele está sofrendo bullying. Né? Sofrendo bullying, a direção diz para ele, olha, não tem o que fazer, você tem que passar por isso como um rito de passagem. Essa é uma violência da escola. Né? As violências punitivas, as ações de vigilância, as ações que punem os sujeitos às vezes sem justificativa, são violências da escola. Bem, eu trago esses 2 conceitos, os quais eu já abordei de forma muito mais profunda em outro vídeo,
porque eles são importantes para a gente entender medidas, né? E a partir de agora eu me pauto um pouquinho no relatório que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez. Bem, quem é que está perpetrando esses ataques às escolas, essas ameaças de bombas que nós estamos vendo? Segundo um artigo da BBC, esses são grupos muito bem organizados que se articulam em torno de pautas, ideias e movimentos supremacistas e eventos ocorridos dentro de movimentos supremacistas, como o ataque Columbine e como o ataque a Suzano, que aconteceu em 2019. Bem, quem são esses grupos que estão armando os atentados e violentando as escolas? São grupos, em gerais, que se articulam através das redes sociais e conseguem subverter jovens, adolescentes, às vezes com questões socioemocionais não bem resolvidas, né? Ou às vezes que passaram por processos de violência da escola, e eu não estou culpando a escola nesse sentido, ou que passaram de processos de violência na escola e que devido aos discursos de ódio que nós estamos presenciando, todas as questões do contexto atual que nós estamos vivendo acabam sendo levados por esses grupos que sabem muito bem o que estão fazendo a acreditar que a violência, que a militarização, que o ódio é a única forma de resolver as suas demandas cotidianas, justamente porque às vezes esses sujeitos não têm assistência necessária ou acabam acessando os conteúdos equivocados que os levam a pensar que essas são as formas de resolver os problemas do seu contexto, ou os problemas do mundo, ou do seu país, ou da sua própria vivência. Bem, agora, o que fazer para acabar com os ataques às escolas? De acordo com um relatório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que foi entregue ao governo federal, existem algumas medidas que você, gestor e gestora, professor e professora, pode implementar na sua escola. Todos que acompanham o meu canal, meus vídeos, sabem que eu não gosto de individualizar as situações, ou seja, isso não é responsabilidade da escola imediatamente, isso não é responsabilidade dos professores imediatamente, nem da gestão. Mas nós temos um problema pontual em mãos e a gente precisa saber como se defender para isso. Então a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é reconhecer e compreender esses movimentos que estão fazendo os atentados e as ameaças de atentados. Então é reconhecer quem eles são, como eles agem, como eles se articulam e como eles podem chegar aos nossos educandos e fazer o máximo possível para que a gente consiga trazer os nossos educandos antes de perdê-los, né? E dentro disso existem algumas outras estratégias. Fortalecer as comunidades escolares em círculos agregados de mobilização. O que isso quer dizer? Significa dizer que a gente precisa, nesse momento, mais do que em qualquer outro, fortalecer as nossas comunidades escolares. É evidente, no contexto escolar brasileiro, que às vezes as comunidades escolares ficam muito afastadas, né? A gente tem as demandas capitalistas, a gente tem as demandas de trabalho e às vezes essas coisas se perdem. Às vezes a gente tem também gestores que não querem a comunidade escolar dentro da escola. Esse não é o momento, né? O momento é de fortalecer, é de trazer as pessoas para dentro da escola para que a gente conheça o avô e a avó que vai levar as crianças na escola, o pai e a mãe, o tio e a tia, os dinos que levam as crianças nas escolas, para que a gente conheça as famílias dos nossos educandos, para que a gente conheça os nossos educandos e principalmente para que a gente conheça as vidas desses sujeitos. O que eles fazem no tempo livre, o que eles acessam, como é que eles passam um tempo de entretenimento, como é que as crianças estão sendo tratadas, as crianças estão precisando de algum auxílio psicossocial. A gente precisa trazer a comunidade escolar, não só no sentido de entender quem eles são, mas para que a comunidade escolar esteja também a par disso que está acontecendo e ela se aproxime para reforçar um vínculo entre comunidade escolar e escola, aumentando a nossa segurança. Outra questão importante é impulsionar a formação continuada, né, sobre extremismo e o enfrentamento desses grupos, dos nossos professores e professoras. Então não é somente nós, gestores e comunidade escolar, estar informado, mas professores e professoras precisam saber com o que eles estão lidando, né? Com o que eu estou lidando quando a gente fala sobre misoginia, por exemplo, né? Quem é que está fazendo isso? Como é que o aluno chegou a esse conteúdo? Por que vem essa questão? Às vezes os alunos levantam pautas na sala de aula com curiosidade própria porque eles viram em algum lugar. Então por que o aluno está perguntando sobre isso? Precisa ter uma formação para entender esses movimentos e entender como a gente pode se articular contra eles e como pode fazer o seu enfrentamento. E nesse sentido é muito importante que a gente não faça um enfrentamento direto, tá? Se você o aluno não faça uma pergunta ali, por exemplo, sobre movimentos supremacistas e você já entra numa defensiva e diga, olha, sai da aula fulano, porque você pode estar reforçando um comportamento, né, colocado ali ou algo que o aluno viu. Não, você pergunta, você questiona, por que você está perguntando tal coisa? O que você quer saber exatamente, né? Aí você traz essa questão
é uma abordagem crítica, uma abordagem para elucidar e uma abordagem de acordo com os direitos humanos para ver que, olha, isso aqui que você está perguntando tem consequências, né? Tem questões severas. É o nosso trabalho de educação dentro da sala de aula. E aí, nesse sentido, a gente precisa implementar urgentemente uma educação crítica que venha a combater a desinformação e o negacionismo científico. Nos últimos 20 anos, a gente viu surgir um negacionismo científico muito grande. Esse era um dos temores de Carl Sagan, por exemplo, famoso divulgador científico e cientista, né, que falava que as pessoas estavam passando a acreditar no pé grande, em cristais de energia, em energia pura como forma de curar as doenças, na terra plana, em vacinas que inseriam chips nos sujeitos e serviam para as multinacionais farmacêuticas ganharem dinheiro. Tudo isso é negacionismo científico, porque não tem evidência, não tem prova, não tem embasamento científico e não passa por métodos científicos de credibilidade. Então, por que eu falo dos últimos 20 anos? Eu busco justamente o Carl Sagan por causa disso. No final dos anos 90 ele escreveu um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, em que ele trata de uma série dessas questões. Questões que hoje a gente está vendo com muita amplitude. E a desinformação e o negacionismo científico, que estiveram amplos nos últimos 4 anos, fazem parte desse arcabouço. Nesse sentido, as redes sociais, a internet, elas estão cheias de desinformações. Porque é um espaço com muita informação, com muito conteúdo, às vezes os nossos alunos que estão passando por um processo de alfabetização tecnológica, ou seja, não é porque eles nasceram nesse momento que eles são alfabetizados tecnologicamente, eles estão também sujeitos a esse acesso à desinformação. Então quando você lá que o governo tal que está no poder vai tomar a casa das pessoas, vai tomar os espaços de moradia, isso é uma desinformação. Né? Quando você vê que o tal governo está aliado a interesses da URSAL numa conspiração mundial para criar o comunismo, isso é desinformação. E a gente precisa combater o negacionismo científico, as questões anti-vacina, terraplanista, né? As questões de misoginia e preconceito com muita força. Isso não significa fazer enfrentamento, isso significa trazer a ciência, mostrar o lado da ciência e mostrar como ela é feita e por que ela tem sentido na sala de aula. Outra questão importante que o relatório traz é a criação de movimentos de convivência escolar, a presença de psicólogos, assessoramento e apoio psicossocial. Isso é muito importante, vai de encontro ao que eu falei sobre a comunidade escolar. Quando a gente cria momentos de convivência escolar, a gente passa, enquanto gestores, a conhecer os nossos alunos, a conhecer quem é que está na escola com a gente, quem é que faz parte desses espaços, quem é que convive o dia inteiro ali, e com isso, né? E agora eu sei que é uma parte complicada para as escolas terem, porque isso demanda de verbas e recursos. A presença de psicólogos e assistentes sociais e apoio psicossocial é necessário nesse momento em que a gente saiu da pandemia, de um momento muito delicado, em que os jovens estão tendo acesso a esses discursos de ódio, estão tendo acesso ilimitado à internet, estão tendo acesso à desinformação, para que os educadores na sala de aula percebam comportamentos estranhos, comportamentos agressivos, separações de pais e passem esses alunos para psicólogos, assistentes psicossociais ou para os espaços de convivência escolar que se colocam. Se você não tem condição de ter psicólogo e assistente psicossocial na sua escola, crie os espaços de convivência escolar, espaços de lazer em que os professores vão estar juntos, jogando, fazendo brincadeiras, em que a equipe diretiva vai estar junto, né? Para que se conheça os alunos, para que se entenda o que eles estão passando, para que se tenha uma palavra amiga. Às vezes, uma palavra amiga, um abraço, pode tirar uma pessoa que está com muitos problemas e suscetível a cair nessas questões para um outro caminho. Então a gente evita de fazer uma reprodução da violência, que na verdade é tudo sobre isso. A violência, como eu falei em outro vídeo, ela é um processo de reprodução. Nós vivemos em um país altamente violento, em que nascemos na violência e reproduzindo a violência a gente só cria mais violência. Por isso, 3 coisas para não fazer nesse momento de ataque às escolas. Um enfrentamento direto. Então se o seu aluno fez uma pergunta sobre algum grupo supremacista, sobre misoginia, alguma questão de racismo, não faça o enfrentamento. Questiona, pergunta, fulano, vem cá, por que você pensa isso? O que você está pensando? Chama para conversar depois, bate um papo, troca uma ideia, vá com calma. Esse é um terreno que a gente tem que ir pisando em ovos, então muita cautela. Segundo, tratar como terrorismo. A gente não pode fazer isso porque não é terrorismo. Terrorismo é outra coisa. Né? Esses são grupos que estão muito bem articulados, que sabem o que estão fazendo e que sabem como cooptar jovens para o seu lado. Então tem que ter muita cautela na forma de tratar como esses grupos estão articulados. E a militarização. A militarização nunca é a resposta, como várias cidades, vários municípios
e estados estão fazendo, né? Blumenau, por exemplo, fechou as suas aulas por uma semana para colocar guardas nas escolas. A militarização não é a solução, porque a militarização ela faz uma reprodução da violência. Fazendo uma reprodução da violência, você vai fazer um enfrentamento. A solução é tratar esse problema na raiz. Agora, como eu falei lá no início do vídeo, eu não gosto de deixar as coisas no âmbito individual, porque parece que elas são individualistas. Então aqui ficou uma mensagem para gestores municipais, né, para os municípios, para os estados, enfim, para a federação, como o relatório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação entregou, isso é uma responsabilidade do Estado também. Né? É uma responsabilidade de enfrentamento às armas, ou seja, não basta um decreto que tira o armamento, precisa fazer força-tarefa, precisa fazer um enfrentamento forte, remover as armas de circulação para que a coisa não piore. A gente precisa fazer uma desmilitarização, isso significa desmanchar órgãos e grupos militares e paramilitares que estão atuando, e a gente precisa fazer um enfrentamento às ideias racistas e supremacistas com muito mais força. E fazer esse enfrentamento significa tirar de circulação determinados livros, né? Multar redes sociais, por exemplo, por manter determinadas ideias e conteúdos circulando nas suas plataformas, fazer um enfrentamento que seja objetivo, de força-tarefa e que diga que isso não mais será tolerado. Bueno, pessoal, então a coisa é bastante séria, né? Eu fiz esse vídeo num sentido de muita urgência mesmo, porque no meu município e em outros espaços as pessoas estão alardeadas, existem uma série de ameaças que estão rolando aí, e para quem me acompanha, sejam gestores escolares, professores e professoras, que querem auxiliar suas escolas e não sabem como, eu deixo esse vídeo como a minha singela contribuição para nós pensarmos juntos possibilidades para melhorar a segurança das nossas escolas e enfrentar essa violência que está acontecendo. Eu deixo aqui embaixo também no link da descrição o relatório da Campanha Nacional pela Educação para que vocês acessem, estudem o relatório, siga também lá no Instagram em @campanhaeducação para você saber mais e saber como defender a sua escola, criar redes de integração com a comunidade escolar e trabalhar no enfrentamento a ideias que são reacionárias, sectárias e já não fazem mais parte do nosso tempo, ideias de profunda feiura, e auxiliar, né, para que os nossos jovens, adolescentes que estejam passando por dificuldades, por traumas, não sejam cooptados por grupos extremistas e sejam abraçados, trazidos para um lado mais de ternura da educação, para que a educação transforme a vida dessas pessoas como transformou a minha, eu que fui vítima de bullying na escola e hoje estou aqui professor fazendo vídeo sobre isso, porque tive pessoas que puderam me auxiliar e tratar as ânsias que eu tinha com educação, com filosofia, com conhecimento. Esse foi o vídeo dessa semana, eu fico por aqui, não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Uma lua, um queijo e um beijo.